Bom dia, igreja. Eu, em saúde, os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode faz e opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para poder te agradecer por mais este domingo, nesta manhã que o Senhor venha a falar conosco. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toma toda a nação nas tuas mãos, Senhor, porque nós te agradecemos por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Toma, Pai, poderosamente as nações, os nossos governantes, entra com mão poderosa sobre a terra, entra, Papai, trazendo libertação, salvação e cura. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, Senhor, fale conosco nesta manhã. Fale conosco em todo o tempo, Pai, porque precisamos de Ti. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Então, entra com mão poderosa sobre as nossas vidas, todas essas vidas, nosso aparelho WhatsApp. Entra, Pai, na sua casa, na sua parentela, Senhor, na sua família, trazendo libertação, salvação e cura. Toma as UPAs, UTIs, pronto-socorro, asilos. Entra, Senhor, Deus Pai, nos presídios masculino, feminino. Toma, Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, a Cracolândia, entra nos setores, Senhor, dos pontos de droga, vai quebrando todos, Senhor, os principais potestades, entra com mão poderosa, Pai, trazendo libertação, salvação, trazendo a cura para este povo. Ó, Papai querido, nós temos confiança em Ti, Senhor, e sabemos que tudo, Senhor, pode e faz, no nome santo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Pode se assentar. Aqui nós vamos aqui dar um trecho, nós estávamos aqui conversando, eu e as irmãs aqui, e daqui houve uma pergunta sobre a ceia. Né? Então, eu quero estar passando para os irmãos também, que vai receber a gravação, sobre a ceia, porque a Bíblia nos fala que é para que nós venhamos nos conscientizar para tomar a ceia. Então, que se conscientize a si mesmo. Então, quem sou eu para dizer, você não vai tomar a ceia? Quem sou eu para dizer que a pessoa não vai fazer parte do corpo e do sangue de Cristo? Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para impedir? Quem sou eu para fazer acepções? Nem Deus fez. Nem Deus fez acepções de pessoas. Hoje as ovelhas estão desgarradas, ficando sem pastores, estão delterio. Por quê? Porque se é dessa maneira, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode lá. Então a pessoa que está dentro de um ministério, ela começa a se sufocar. Aí ela vê que a porta larga tem tudo que ela não pode fazer, a porta larga oferece. Aí para onde ela vai? Para a porta larga. Ela vai para a porta larga. Porque lá na porta larga você pode tomar vinho, você pode até tomar de livro. Você pode comer pão, cachorro quente, hambúrguer, é pão. Tá me entendendo? E lá eles colocam as musiquinhas, e aí você fica, né? Vem do navio, você vê até
Quem você não conhece ou quem você conhece. Mas você fez. Por quê? Porque a porta é larga. A porta é larga. Não tem aquela historinha que fala que o candidato chegou no céu, ele viu que era uma coisa monótona, todo mundo cantava, aquela coisa, né? Então ele achou até aquela coisinha brega, um sossego, tal, e ele não estava acostumado com isso, ele estava acostumado com a agitação. Aí o anjo falou para ele: eu vou levar para você conhecer o outro lado. Chegou lá, a orgia, muita mulher bonita, charutão na mesa, garrafa de uísque, música, mulher seminua, prostituição e a orgia estava em alta. Ele falou: gostei daqui. Então era tudo coisa ilusória. Aí o que ele fez? Falou para o anjo que ele queria ficar ali. Ele falou: não, vai para o céu, fica lá, não, eu quero vir para lá. Tá, deixou ele lá, foi. Quando ele chegou, aí ele pegou e perguntou: ué, cadê o mulherão? Cadê as mulheres bonitas? Cadê a festa? Cadê isso? Cadê aquilo? Aí ele pegou e falou: é que nós também somos que nem os candidatos. A gente fala, mas não cumpre. Só mostra. Você está me entendendo? Então ele ficou onde? No inferno, porque ele foi colocado com os olhos da ilusão. Está me entendendo? E assim é. Porque o candidato, você pode ver, ele promete, promete, promete e não cumpre. Aí não cumpre. Então, quem é ele? Está trabalhando para quem? Ele está do lado de quem? Do diabo. Ele só tem enganação. Ele só tem coisas ilusórias. Ele mostra para você aquilo que você quer ver, mas não aquilo que você precisa ver. E Deus, quando mostra para a gente o que a gente precisa ver e crer, a gente se assusta. Muitos de nós saem da presença de Deus, porque não aguenta, não suporta a dor, não suporta o sofrimento. Mas o amor, a dor, ela causa dor, ela causa sofrimento. Porque Jesus não sofreu por mim e por ti na cruz. Ele sofreu dor, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi espancado. Não foi isso? Ele teve sofrimento. Então, a gente vê essas coisas e a gente quer, a gente não quer, a gente faz, a gente não faz. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa rever aquilo que o Senhor quer nos falar. E quando ele fala sobre a ceia, ele pede para a gente rever isso. Então, lê. Eu não posso tomar ceia porque eu não sou casado. Eu não posso tomar ceia por causa disso. Eu não posso tomar ceia por causa daquilo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aqui na terra, você pode fazer o que você quiser. E não tem esse negócio de eu não posso, não posso, não posso. Como está a sua conduta diante de Deus? Como está com a sua consagração? Como está a sua aproximação com Deus? Como que você está diante do altar? Você está me entendendo? Como que você está? Porque quem conhece o coração do homem é Deus, não é o homem que conhece o coração do homem. O médico, ele pode até fazer um exame de cardiologia em você, para ver como que está ali os batimentos, para ver se o coração está alterado, se está grande, se está pequeno, mas só quem entra lá dentro é Deus. É só ele, igreja. Só ele. Os médicos estão aqui para nos diagnosticar. Mas quem cura é Jesus. O médico está para fazer o diagnóstico. Ele está para fazer o diagnóstico. E quando ele tem a presença de Deus na vida dele, Deus vai usar aquele médico para fazer. Está me entendendo? Porque vocês já sabem daquele testemunho da minha perna. O médico disse que precisava cortar a minha perna por causa da doença que eu tinha. Ele falou: você tá, eu não quero ouvir o nome da doença. Eu quero ouvir o nome de quem vai me curar. Ele pegou e disse para mim: mas não tem cura. Eu falei: quem disse? Eu vou falar com o seu superior. Ele também falou: a senhora pode falar com quem quiser. A senhora vai ter que fazer os exames, vai ter que fazer isso, vai ter que vir, vou internar a senhora e vou operar a senhora. Eu falei para ele: eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Aí ele falou: o que é isso tudo aí? Eu falei: estou repreendendo o que está falando na sua boca. Então eu te repreendo. Falei para o médico. Aí ele me deu os exames, cheguei aqui no altar, joguei os papéis e falei: não aceito.
aceito. Falei, não aceito. Vim por teus caminhos para realizar e trabalhar nas obras. Dançava seminua na frente de escola de samba. Ganhei faixa de musa da escola de samba. Corri de polícia e agora vou te servir. Puxando uma pedra, seu uma pedra, não sou Saci Pererê. Meu nome é Ilma, rapaz. Tá me entendendo, igreja? Aí eu falei, eu não aceito. E Deus entrou com providência e disse, vá lá na minha casa que vou levar um varão para poder te auxiliar. Aonde ele vai passar, você tem que estar. Então tem muitas coisas. Aí eu não vou naquele ministério, porque o meu pastor... Eu saí daqui da casa de oração para ir lá, porque o rapaz ia passar lá em frente. Muitas das vezes você perde as bênçãos porque você tem que se deslocar para sair dali, para ir para lá, para ver uma coisa, para receber, você não vai. Mas você sabe o que Deus ele fala comigo e contigo? Até Abraão teve que sair debaixo da tenda. Até Abraão, o pai da nação, o pai da descendência, ele teve que sair debaixo da tenda para ver as estrelas. Tá me entendendo? Agora tem os santão, as santonas, né? Aí eu não, ali, imagina, né? Então é tudo santarrão. Aqueles que é mais que Jesus, é mais que Deus. Não, se Deus está dizendo que você tem que sair dali para ir lá, ele vai fazer. Deus, para mostrar para o povo quanto a nação era prostituta e prostituta, ele usou um profeta e mandou ele ir da casa de prostituição e ainda casar com a pior prostituta que tinha lá dentro, Gomer. E aí? Deus faz isso, igreja. E ele fez. E eu fui, cheguei lá, e eu falei, o culto acabou e nada do homem chegar. Eu falei, gente, cadê o homem? Aí o meu filho chega a encontrar comigo, meu filho caçula, e eu, mãe, vamos embora. Eles querem fechar a igreja. Eu não vou sair daqui coisíssima nenhuma. Deus disse que ia mandar alguém aqui, que essa pessoa ia vir aqui, ele disse que ia entregar minha bênção, e eu vou receber a bênção. Mas o pessoal quer que já falei, pode chamar a polícia. Não vou sair. E fiquei lá, de pé, no meio do corredor da igreja, não saí. Aí vinha vindo um rapazinho na rua, parou em frente à igreja e entrou marchando como um varão valoroso, tá? Aí ele pegou e falou, Deus manda te dizer. Eu falei, eita, aqui chegou a minha benção. Tá me entendendo? E se eu tivesse ido embora? Tava sem perna. Tá me entendendo? Falei, não, Satã, eu vou receber a minha bênção, Satanás. Você tá me entendendo? E eu fiquei lá e Deus entrou com providência. Fiz os exames. Quando eu cheguei no médico, ele falou que Satanás tinha pressa. Ele ia me internar no dia, eu ia fazer o exame dia 18. No dia 19 eu passava no médico, dia 20 ele me internava e 21 me operava. Olha a pressa de Satanás para me parar. Aí Deus entrou com providência, igreja. É mediante a nossa fé. E ele foi e falou, quando eu mostrei os exames para o médico levantou da cadeira e falou, é impossível, não pode ser. Eu falei, o que não pode ser, doutor? Ele também falou, o fêmur está restaurado, e como pode? O fêmur estava esfarelado e você andando. Eu falei, porque quem me conduz é Jesus, o homem das mãos furadas. Aí ele disse para mim, como? Você tem uma cirurgia, está mostrando uma cirurgia no exame? Ele falou, você foi aonde? Eu falei, eu fui falar com o seu superior, doutor. Quem é meu superior, Igor? Eu falei, Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, doutor. É isso que eu falei para o médico. Era o doutor Calandrino aqui do Poço na época. Ele era o médico da minha mãe, depois eu comecei a me consultar com ele. Então eu falei para ele que quem havia me curado era o homem das mãos furadas. Estou aqui com as duas pernas para a honra e glória do Senhor. Estou aqui com as duas pernas. Eu estou aqui. Diz que está aqui gravando culto também. Quietinha. Aqui assim, agora assim, abaixadinha aqui, olhando para mim, só graça. Então é isso que Deus faz. Então nós temos que crer, acreditar. Acreditar no Senhor. Então, quando a gente fala, a gente vai fazer as coisas, a gente tem que crer. Quando eu
vocês que Deus falou para mim. Eu não tinha nem um mês que eu estava no caminho do Senhor. Eu fui numa igreja, eu nem completei para vocês ela inteira. Eu estava lavando o quintal e estava um frio. E eu jogando a água ali, mas um frio mesmo, aquela garota que doía até na alma. Aí, e ali eu escutava aquela voz falando para mim, eu queria que você fosse na minha igreja. Aí eu ficava assim, que eu estava recém-convertida. Eu ficava olhando para trás, dos lados, eu achava que eu estava ficando louca. Aí eu olhei para eu tô ficando doida. Aí eu perdi a minha mãe, recentemente, tô louca, né? Só que não. Aí a voz falava para mim, eu quero que você vá nessa igreja. Só que eu estava jogando a água e na mangueira, na água, apareceu ali uma casa, sabe? E tinha um triângulo. Aí eu fiquei olhando e ele falou, é aqui que eu quero que você vá. Aí eu peguei e falei, mas eu não sei aonde é. Aí ele falou, fica ao lado da onde você reza para tua mãe morta. Aí eu falei, é lá em cima na Rames Galvão. Eu vou sempre mandar rezar a missa para minha mãe lá na Livração. Ele falou, então, mas só que eu quero que você vá na quinta do lado. Olha só. Aí eu fui. Pensa, o pastor lá tinha 94 anos. Eu me senti uma bebê na igreja. Gente, só gente mesmo, só gente da massa, só da antiguidade. Mas ele falou, é lá que você vai. Tá? Foi o primeiro ministério que eu entrei. Foi lá. Aí, só que eu parei em frente de um bar, uma chuva. Eu peguei uma chuva, porque estava garoando. Levei o guarda-chuva, o guarda-chuva não comportou. Pensa num pé d'água. Eu estava com roupa de lã, pensa a roupa de lã molhada, sapato de camurça, meia de lã, meia calça de lã, pensa, e tudo aquilo molhado. Neguinha tremia que nem vara verde. Aí fui, parei em frente a um bar e fiquei procurando. Eu falei, mas aonde é que tem um triângulo aqui? Eu olhando e os caras no bar, tudo olhando em mim, falando, nossa, a irmãzinha lá tá molhadora. E eu olhando, e eu ficava assim, olhando, procurando, aí eu olhei para eles, acenei a cabeça, né, num cumprimento, e fiquei procurando. Aí eu falei, olha, eu não sei quem foi que me mandou vir aqui, eu falando quietinha, né? Mas eu não estou achando a igreja, não. Aqui tem um monte de casa, mas não tem. Porque estava tudo fechado, de repente acendeu a luz. Era um triângulo, igreja triangular, era ali, do outro lado da rua. Tinha a igreja da Livração, passava duas casas a triangular, acredita? E ali eu fui congregar. E foi nesse local aí que a irmã, a esposa do pastor, falou que eu não ia cantar porque eu não era batizada. Você não vai cantar, você não é batizada? Aí eu falei, mas eu quero cantar, porque foi o primeiro louvor que eu ouvi, foi esse, né? Pelas manhãs eu te contemplo, e aquela da fonte de água viva. Nossa, amo, 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 amo. É só canto leigo, né? Porque eu não sei a letra direito. Então, mas eu amo. Nossa, as irmãs quando cantavam, nossa, eu navegava, sabe? Achava muito lindo. E acho, né? Até hoje, né? Então, foram os dois louvores que me encaminharam na conversão a Jesus Cristo. E ela disse que eu ia cantar e eu queria cantar. Aí depois, aí o próprio Deus falou comigo. Pergunta para ela quem batizou João Batista para que ele pudesse batizar o Filho de Deus. Aí eu perguntei. Ela falou, você é batizada? Eu falei, eu sou. Batizou aonde? Eu falei, na Candelária, lá na igreja católica. Mas eu era batizada. Ela não perguntou, ela não perguntou, batizou onde? Eu era batizada desde pequena. Então, eu fui batizada na igreja católica. Aí ela não tinha entendimento, né? Aí ela pegou e falou que eu não podia cantar.
Aí eu perguntei para ela, quem batizou João Batista para ele poder batizar o Filho de Deus? Ela olhou assim, eu falei, me dá uma base bíblica aí. Porque ele foi nascido, foi gerado para conduzir e preparar o caminho do Senhor. Então, quem conduziu ele, quem fez tudo para ele, foi Deus. Não foi mão de homens. Homem nenhum foi fazer nada. E ele foi um profeta que chegou diante da nação, da raça, e falou para eles, raça de víbora. Tá me entendendo? Foi quando ele chegou diante da mulher que ela pegou, que ele chegou diante deles, até me perdi o nome, que ele chegou diante dele para poder falar para eles se eles estavam errados, que ele havia casado com a mulher do irmão. Então você vê que quando a gente faz, e ela queria que ele matasse João Batista, mas Deus, ele sabia que João Batista era profeta. Igreja, tem muita gente que quer te matar, tem muita gente que quer me matar, tem muita gente que quer te destruir, tem muita gente que quer me destruir, mas o Senhor ele ainda fala comigo e fala contigo. Ninguém vai te matar, ninguém vai me matar porque não é chegada a hora. Porque até aquele rapaz, o ímpio, até aquele que servia a deuses, imagens e escultura, que era do ângulo de feitiçaria e se dobrava para a imagem, ele sabia que João Batista era profeta. Está me entendendo? E ele se entristeceu, mas ela colocou a filha dela, Salomé, para dançar para ele poder dar o que ela queria. E ela foi, dançou para ele, falou para ela, te dou a metade do meu reino, mas ela não quis. Sabe o que ela queria, igreja? Ela queria a cabeça de João Batista, tá? Então você vê, o valor que você tem, o valor que eu tenho, nós valemos mais do que um reino, igreja. Olha aí, mais do que um reino. Valemos mais do que um reino. João Batista foi decapitado? Foi. Era o propósito de Deus. Ele só veio para preparar o caminho do Senhor. Só foi para isso. O porquê que ele ia se estender? Por que ele ia mais além? Ele veio só para isso. Jesus já estava vindo. Tanto é que foi Jesus que ele viu. Ele falou, eis o Senhor, eu tenho que esperar outro. Tá me entendendo? Então, tem tudo isso, igreja. Nós temos que saber o que nós queremos, temos que saber o que nós fazemos e temos que ouvir a voz do Senhor. Então, o Senhor, ele fala com a gente assim, para a gente não olhar o que o ímpio tem. Porque tudo que ele tem são coisas que o próprio diabo dá. Uma hora ele perde, ele se desfaz, ele se ali, está sempre se acabando. Então não tem inveja do ímpio, a Bíblia fala. A gente não tem que ter. Ah, fulano tem, eu estou na igreja, estou orando, estou isso, aquilo. E o que eu escuto de gente falar isso, você está me entendendo? Só que, aí fulano faz coisa errada, faz isso, está lá, com a vida bem, está isso, aquilo. Será que ele está bem? Fingir, querido, todo mundo finge, você não vê? Maior atriz da Globo, quem é? Fernanda Montenegro. É, tudo ator, atriz. Entendeu? Fingir uma vida ótima, todo mundo finge. Agora, vai lá viver com essa vida, com essa família perfeita, para ver se tem perfeição. Para mostrar para os outros, todo mundo mostra. Eu não estou nem aí. Minha vida é perfeita? Ah, é imperfeita. Porque se fosse tão perfeita, eu estou fazendo o que aqui? Hora extra? Já tinha subido. Perfeita é só Jesus, gente. A gente precisa acordar. Então, eu vou entrar aqui na palavra, que está se estendendo o tempo. Aí, aqui, a palavra no livro de Jó, ele vem falando assim, ó.
Então respondeu Zofar ao Naamanita e disse: visto que os seus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. E eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu, desde a antiguidade, desde o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas momentânea. Ainda que a sua altivez suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão, onde está? Então você vê que aqui, quando o Senhor ele fala nessa palavra, que foi o que nós já até falamos, ela vem agrupando nisso. Porque se aqui a gente for olhar, assim no versículo 14, ele fala, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. O fel de áspides será interiormente. Então, o que ele fala? Tudo que você faz, mas quando você cai ali no seu ventre, no seu estômago, ele se torna o quê? Amargo. É diferente da palavra que vem no livro, que ele fala de Ezequiel. Quando Ezequiel, ele vai e fala que o que é que a gente come vem para o nosso ventre como amargos, mas será doce como mel. É diferente. Você está me entendendo? Porque quando ele vem falando dessa comida aqui no livro de Jó, ele está dizendo do amargor. Porque você pode ver, eu já fui do mundo, enchi a cara, vivia na gandaia, passava a noite, ficava viradona, na bagunça mesmo. Você está me entendendo? No meio da turma, tomando território, trocando tiro, bebendo pra dedéu, ia para a favela, ia para a boca do lixo. Andei mais que notícia ruim. Então eu vivia, saía de noite, chegava aqui em casa ao meio-dia, isso quando voltava. Isso quando voltava. Porque até no caminho eu comprava roupa para poder ir fazer outras coisas para não vir em casa. Tudo isso. Então, tudo isso eu fazia. Eu era bem perversa, mas sempre fui trabalhadora e estudiosa. Graças a Deus. Tá me entendendo? Dessa vergonha minha mãe não sofreu. Mas eu fazia as coisas, mas eu não fazia aqui. Eu ia para os lugares longe. Aqui o povo me conhecia porque sabia quem eu era. Você está me entendendo? Mas quem me conhecia era malandragem, de tudo quanto era favela, tudo quanto é favela que tem nesse lugar, eles me conhecem. Então, assim, só que eu fazia tudo isso, mas como que era o amargor? Ressaca, dor de cabeça, dor de estômago, fígado ruim. E quando o fígado está mal, o que você sente? Amargor. Não é o amargo? Aquela coisa amarga? O fígado. Então, se eu não tivesse parado, tinha apodrecido. No fígado já estava podre, apesar que eu apodreci. Para limpar toda a sujeira que eu tinha. Precisei nascer de novo, desencapar, porque Deus não pega resto do inferno. Ele limpa. Você está me entendendo? Ele mata e faz deitar e nasce de novo, faz de novo. Ele quebra o vaso, morre e faz vaso de honra. Então hoje eu me considero um vaso de honra na presença do Senhor. Você está me entendendo? Porque antes eu tinha honra no crime. Eu tinha honra. Tinha ali e tal, meus proceder, minhas autoridades no crime. Graças a Deus, até hoje, eu tenho respeito e sou respeitada no crime. Graças a Deus, até hoje eu sou respeitada. Porque aonde eu vou, nas comunidades, nas favelas, seja para onde eu vou, viajo, vou para um lugar, vou para outro, e eu sou respeitada, porque o pessoal faz até festa quando eu chego. Por quê? Porque você tem proceder. Porque quando você perde o proceder, já era. Fica queimado, queimadão no pedaço. E é isso daí, lastra que nem pólvora. E graças a Deus, não, a minha conduta, tanto lá, do lado de lá como do lado de cá, nota 1000, 100%. Você está me entendendo? Porque os caras mesmo falam, tu é 100%, mulher. Você está me entendendo? Tu é pastor, eles até dão risada, eles falam, meu Deus do céu, tu existe. Eles falam, para mudar essa mulher aí, somente o Senhor.
Você está me entendendo? Então é Deus. Então eu creio que Deus existe, creio. Eu creio que Ele faz milagre, creio, porque eu sou o milagre. Eu sou esse milagre. Porque da onde Deus me tirou, eita, eu sou esse milagre. Por isso que eu tenho fé em Deus. Tenho muita fé. Que eu pensei que ninguém ia conseguir, mas Ele falou, aqui na terra, mas eu sou grande. E Ele fez. Então a gente tem que crer. Então você vai ter inveja do ímpio por quê? Porque ele está com um carrão na garagem? Grande coisa. Porque ele tem isso, tem aquilo? Grande coisa. Agora pergunta, ele tem paz? Não. Finge uma paz. Finge uma vida linda, maravilhosa, mas não tem. Tá me entendendo? Porque dentro de casa é só quem sabe é o que passa. Você tá me entendendo? Então eu não tô nem aí. A minha vida é assistida. Sabe? E aí, quando tem um intervalo, aí faz plim, plim. Aí vamos fazer tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Mas eu não estou nem aí. Mas você sabe o que importa, igreja? Cabeça erguida. Você está me entendendo? Como eu falo, barriga para dentro, peito para fora e força na pelota. Gente, a gente tem que ser assim. A gente não pode deixar se abater. Porque se a gente deixar se abater, a gente cai, fica doente. Ainda se morrer é um alívio. O duro é ficar em cima de uma cama, dependendo dos outros, tá me entendendo? De favor dos outros. Então, viva o dia que você tem que viver, a cada dia. Mas não tenha inveja de ninguém. Não tenha inveja porque ele tem isso, que ele sai e tal. Mas você também pode sair. Você também pode sair. Eu fui almoçar com as minhas amigas, chegamos lá, aí comecei a filmar. Ó, gente, estou aqui no almoço. E lá era um restaurante de música ao vivo. Fui convidada pelas minhas amigas, e aí eu estou aqui no restaurante, justamente quando eu estava gravando, o pagode começou a comer trouxa. A macumba da lei. Não tinha nem como parar de gravar. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu mandei para os colegas da televisão. Eu estava no restaurante. Aí o pessoal, ô pastor, eles estavam cantando com a macumba da nega boa. Eu falei que eles não tinham entendimento, que já foi bom. Agora sim, a Deus. Você está me entendendo? Mas eu vou ficar. Aí eu não vou pôr, não. Imagina, mandei com as amigas, postaram no Face. Eu peguei e falei, caramba, vocês postaram no Face, vocês também é fogo, hein? Você tá me entendendo? Eu falei, quer saber? Aí eu também mandei. Você tá me entendendo? Meu negócio é com Deus. Eu não tenho que dar explicação para homem e para mulher, não. Meu negócio é com Deus, ele sabe do meu coração, ele sabe da minha conduta. Tá me entendendo? Ele sabe da minha conduta. Então é para ele que eu tenho que me explicar. E aqui ele pega e fala isso, mas aqui no 21, ele fala, e respondeu, porém, Jó, dizendo, ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falando, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que ele fala que a carne é sobressaltada de horror? Das coisas que a gente vê. A gente fica horrorizada. Meu Deus, como é que pode? Mas deixa eles. Deixa eles, você tem que seguir. E eles zombam de quem? De nós. Olha lá vai o crente, não tem nada, vive murmurando. Porque você sabe por que o ímpio fala do crente? Porque o crente vive murmurando. O povo vive para murmurar. O povo para reclamar. O povo para andar se arrastando. Sabe? Eu não ando me arrastando, não. Se eu estou passando perrengue, ninguém tem que saber. Quem tem que saber é Deus. É Ele que vai me tirar do perrengue. É para Ele que eu vou falar. Agora eu vou sair toda desarrumada.
me arrastando, choramingando, Senhor, que nem a hiena, ó dia, ó noite, ó terror. Eu não nada, linda, imagina, que tá só raivanzando a cara, desfilando, fazer que nem um colega meu, ela não anda, ela desfila. Toda vez que eu passo perto dele, ele fala, peraí que eu vou cantar. Ele canta que ele fala que eu não ando, eu desfilo. Então é dessa maneira. Agora eu vou ficar choramingando? Por nada. A Bíblia, no livro de João, ela fala sobre a mulher adúltera. Ele fala aqui, ó, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava e os escribas, fariseus, e trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que estáis sejam apedrejadas, tu, pois, que dizeis. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí, quando Jesus, ele escrevendo com o dedo na terra, o que Jesus, eles perguntaram, mestre, essa mulher foi cometida, pegada, apanhada de adultério. Eles queriam que Jesus acusasse ela e condenasse ela. Agora vamos aqui, dá uma pausinha e ver. Jesus estava numa terra estranha. Ele ali era uma terra que ele não podia julgar ninguém. Se ele julgasse, os romanos picavam ele. Você está me entendendo? Só que os fariseus, sabendo disso, eles queriam que Jesus entrasse na deles. O que Deus está falando comigo e contigo? A gente tem que vigiar, prestar atenção, porque tem neguinho aí armando cilada e fazendo um arrumadinho para você cair e assentar na mesa deles para te ferrar, para te derrubar. Então o Senhor pede vigilância. Vigia! Vigia! Vigia, vigia, porque a terra eles se queimam. Porque quando eles fizeram isso para Jesus, mas Jesus sabendo do coração e da maldade dele, Jesus fez o quê? Perguntou a eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi isso que Jesus fez. Tá me entendendo? Então, aqueles que te acusam, falam mentira contra você, faz a cilada para você cair, fique quieto, fique quieta. A armadilha que eles estão armando para mim e para você, eles mesmos cairão, porque a cova que eles abriram para mim, a cova que eles abriram para você, assim diz o Senhor, eles mesmos serão sepultados nelas. É dessa maneira, igreja. É assim que o Senhor faz. O Senhor faz isso. Então, nesta manhã, o Senhor, ele entra no teu território, ele entra no meu território, ele desarma as ciladas, emboscadas, armadilhas, os laços, os embaraços, e tudo que não provém de Deus, ele diz comigo e contigo, eu estou dando um final, porque Deus é do final, igreja. Deus não é de ficar amansando, não. Ele é do final. Ele dá oportunidade. Ele manda parar. Ele manda parar. Para. Estou te dando oportunidade. Para de mexer. Para de fuçar. Para de fazer isso. Para de fazer aquilo. Porque é eu que vou entrar em defesa dele. É eu que vou entrar em defesa dela. Mas você está continuando, você está fazendo, não está me obedecendo, ainda está debochando, está dizendo onde está o Deus dele e aonde está o Deus dela. Eu me apresento para você e digo, eu sou o Deus de Israel, que tudo faço, que tudo posso e tudo executo. Eu sou o Deus dela, eu sou o Deus dele. É assim diz o Senhor, aleluia. É dessa maneira, igreja. A
A pessoa, para me acusar, para te acusar, ela tem que estar limpa. Tem que estar limpa. Ela, para me acusar, te acusar, ela tem que estar intacta e ela não está. Ela pode fazer as ciladas, fazer os arrumadinhos, fazer as emboscadas, mas ela mesmo vai cair no laço. Você não vê Satanás? O que ele fez? Ele rodeou, trouxe a terça parte para o lado dele. Todos aqueles que ficaram do lado dele entraram na dele. Quando ele caiu, aqueles que estavam com ele veio junto. Então, todos aqueles que arrumam a cilada para mim, para você, e está ali à mercê do outro, pode ter certeza, ele vai cair ou ela vai cair, mas a terça parte vai vir junto com ele, vai vir junto com ela, diz o Senhor. Então, creia, confia, descansa no Senhor, porque Ele é o Senhor. Descansa nele. E nem fica preocupado com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus. Você não vê os pássaros, você não vê os campos. Os pássaros, por um acaso, semearam para comer? Não, mas Deus providenciou. Olha os campos. Os campos, por um acaso, plantaram para eles poderem ter flor? Não, o Senhor providenciou. Olha só. Então, não tenha ansiedade pelo amanhã. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de vestir, porque nem Salomão se vestiu com tanta magnitude como se vestiu os lírios do campo. Eita glória, olha aí, Jesus. Pega ela. Está me entendendo, igreja? É dessa maneira. Então, por que vai ficar preocupado? E eu durmo. Nossa, eu durmo, viu? Se deixar até em pé. Eu durmo, não estou nem aí. Eu olho para o Senhor e falo, Senhor, estou sentindo que estão armando para mim. Aí ele fala, descansa, Ilma. Eu falo, então tá. Imagina, pulo na minha cama e vou dormir. Ele não disse que ia cuidar de mim? Ele não disse que põe anjo até a minha volta? Então ele vai cuidar. Então acredite, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. E não atribua o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, igreja. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que creem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!